pais! Esta semana a gente vai começar da página 4 da apostila. Vamos lá, a gente vai direto para a seção Talk It Over, né? Vamos falar sobre isso. Aqui está pedindo para discuss in small groups, então para discutir em pequenos grupos, mas como a gente está de casa, né? A gente vai colocar só nossa própria opinião. What do you know about these words? Então, o que você sabe sobre essas palavras que eu vou falar aqui para vocês, que está aqui no quadrinho? What do they mean? O que elas, né? O que essas palavras significam? Which word is used in Brazil for this means of transportation? Que tipo de, qual é a palavra usada no Brasil para este tipo de transporte? Então a gente já sabe que todas as palavrinhas aqui estão relacionadas a um tipo de transporte, né? Que já falou aqui pra gente na pergunta. Então vamos ver as palavrinhas, ó. Subway. Subway, se a gente fosse traduzir assim ao pé da letra, o sub vem de subterrâneo, way, caminho, né? Então caminho subterrâneo. Underground under é abaixo, ground é solo, então underground, abaixo do solo. The tube é o tubo, né? Alguma coisa dentro de um tubo. E aqui a gente tem metro, né? Que vem de metropolitano, né? Vem da palavra metropolitano. Então, o que está falando aqui? O que já mostra na imagem aqui embaixo, né? Um metrô, né? Por quê? Porque ele fica embaixo do solo, ele faz um caminho subterrâneo, né? Ele fica dentro de um tubo e aqui também a gente conhece ele como metrô, né? Porque geralmente tem nas grandes metrópoles, né? Nas cidades metropolitanas. E qual que é a palavra que a gente usa então aqui no Brasil para esse tipo de transporte? A gente fala metrô. E aqui na 2, a gente vai ler aqui então sobre esse texto, ó. There is no difference between what a metro, subway or underground really does. Então, não há diferença entre o que um metro, que é metrô, subway, que também é metrô, ou underground, que também é metrô. Realmente faz. Então, todas essas palavras significam metrô. Mas tem um porém aí, ó. It's just a matter of regional preference. Então, é só uma questão de preferência regional. Então, cada uma dessas palavrinhas é usada assim, numa parte do mundo. Vamos ver aqui mais adiante que tem, ó. The term metro, então o termo metrô is common in certain cities, such as Paris, in France, and Chengdu, in China. Então, ó, o termo metro, ele é comum na onde? Em cidades, né, em certas cidades, tais como Paris, que fica na França, e Chengdu, que fica na China. It derives its name from its association with metropolitan cities. Então, é o que eu disse para vocês. Essa palavra, né, esse nome é derivada da associação que elas têm com as cidades metropolitanas, né, porque os metrôs geralmente eles estão em cidades metropolitanas, em cidades maiores, com mais população, né, que esse transporte é rápido, ele vai por baixo do solo, então ele tem nas cidades metropolitanas. The term underground, então o termo underground, is commonly used in Britain. Então, o termo underground, ele é mais comumente usado na Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha é ali a Inglaterra, né? Os 4 países que formam o Reino Unido. Particularly to refer to the underground passage in London, né, Londres, que é a capital da Inglaterra, known locally as the Tube. Então, ó, particularmente para se referir à passagem subterrânea em Londres, que é conhecida, que é localmente conhecida como o tubo. Subway, né, que é aquele caminho subterrâneo, né, se fôssemos traduzir ao pé da letra,
Subway is universally accepted across the globe. Então, esse Subway aí, aonde você falar nos Estados Unidos, né, em qualquer país de língua inglesa que você falar, vai ser aceito como metrô, né? Mas essas outras cidades aqui, então, usam outros termos para falar de metrô, como a gente tem aqui no Brasil também, né? Algumas regiões chamam, por exemplo, a mandioca, né? A gente chama de mandioca, tem algumas regiões que chamam de aipim, né? A gente tem aí essas diferenças também regionais. Vamos ver aqui a 3, ó. How does this example illustrate linguistic variation? Então, como que esse exemplo ele ilustra a variação linguística? Isso que eu falei para vocês, né? A variação linguística é a mesma língua, tudo é o inglês, né? É falado em inglês, é o mesmo objeto, nesse caso, o mesmo meio de transporte, mas com variações, né? Cada um chama de uma forma. Can you think of similar examples with different variations of Portuguese? Então, um desses exemplos que eu falei para vocês, né, do aipim e da mandioca, mas tem outros exemplos, né? Aqui está falando, você pode pensar em exemplos similares com variações diferentes do português? E aqui na 4, is one of these words better or more correct than the others? Why is that? Então, é assim, ó, uma dessas palavras é melhor ou mais correta que a outra. Então, por exemplo, macaxeira está mais correto que mandioca, ou mandioca está mais correto que macaxeira, ou depende do local que você está falando, ou você tem que respeitar a regionalidade daquela palavra, né? Então, você coloca aí se você acha melhor, mais correta, ou se você não acha, e o porquê que você acha ou não acha. Bom, aqui na página 5, a gente tem a seção Reading, que é ler, e a seção Before You Read, que é antes de você ler, que é uma pré-leitura. Aqui na 1, Look at the following map. Então, olhe para o seguinte mapa. Primeiro, o que você tem que descobrir? Which city does it show? Então, qual que é a cidade que esse mapa ele está mostrando? What do you know about it? Então, o que você sabe sobre esta cidade? How about the highlighted locations? E o que você sabe sobre essas localizações aqui que estão em destaque? Vamos ver essa primeira localização aqui, ó. Toilet. Toilet. A beach that runs along the Mediterranean seashore. Então, é uma praia que segue ao longo do mar Mediterrâneo. Então, é a costa. Então, é o nome de uma praia. Então, essa cidade é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Então, a gente já sabe mais ou menos ali a localização, né? Pode ser África, pode ser Ásia, pode ser a Europa, né? Alguma cidade que esteja num desses continentes. Aqui a gente tem, ó, Melchizedek, né? É um artsy neighborhood located in southwest of the city. Então, é um bairro, um bairro artístico que fica localizado ao sudeste dessa cidade, né? Dessa cidade que a gente precisa descobrir o nome dela. Aqui a gente tem Nalaga Art Center. O que é esse daqui? A Cultural Entertainment and Training Center for Deaf, Blind and Deafblind. Então, é um centro de treinamento, de entretenimento e cultural para surdos, cegos e surdos cegos, né? Pessoas que são surdas e cegas ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse centro especializado para essas pessoas com esses tipos específicos de deficiência. E aqui, por último, a gente tem um museum, né? Que é um museu, e aqui tem o nome da cidade, como que é Tel Aviv. Então, a cidade a gente já sabe qual que é, né?
é Tel Aviv. Art Museum established in 1932. Então, é o museu de arte que foi estabelecido, né, que foi criado em 1932. E aí, então, ó, vocês podem fazer uma pesquisa sobre essa cidade, Tel Aviv, descobrir aonde que ela fica, ler um pouquinho mais sobre aí essas localizações. Vocês podem pesquisar aí, vocês têm uma ferramenta muito boa, que é o Google, né? Vocês podem pesquisar pelo nome aqui desses locais e descobrir um pouquinho mais sobre eles e colocar aqui na questão. Bom, aqui na página 6, a gente tem o exercício 2. Look at the map and answer the questions. Observe o mapa e responda as questões. Vamos lá, então, observar o mapa. Aqui a gente tem, então, o mapa mundi. Aqui, ó, a gente tem destacado o país de Israel, né? E aqui, ó, dentro do país, né, que é Israel, a gente tem duas cidades destacadas. A gente tem Tel Aviv, que é aquela que a gente estava falando, e a gente tem Jerusalém, né? Jerusalém, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Porque é berço da religião do cristianismo. Aqui na A, what country is highlighted on the map? Então, qual que é o país que está destacado no mapa? What are its most well-known cities? Então, quais são as suas cidades mais bem conhecidas, né? Quais são as duas cidades que também estão destacadas aqui? Aqui na B, what do you know about this country? O que você já ouviu falar sobre Israel, né? Que a gente sempre ouve aí nos noticiários falando sobre Israel, Jerusalém, Tel Aviv. O que você já ouviu falar sobre isso? Where is it located? Aonde que esse país ele está localizado? Em que continente que ele está localizado? Aqui na 3, olhe, né, observe o texto na página seguinte e responda as questões abaixo. Então vamos lá. What kind of text is this? Então que tipo de texto que é este? É an article, um artigo, an invitation, que é um convite, ou a blog post, que é o post, né, de um blog. Vamos lá ver então o texto. Olha o que a gente tem aqui, ó, social book, né? Olha, é uma versão daquela rede social que a gente usa, né? Que também tem o book no final. O que tem aqui, ó? Aqui tem balões, tem um bolo com uma vela. Aqui, ó, no título a gente já pode ver, ó, Jonas 12th birthday. Esse 12th aqui, ó, esse TH no final tá demonstrando que é o 12º. Então é o 12º aniversário do Jonah. Então, ó, o que tem aqui, ó? Invite é um convite de um evento. Quem que criou esse evento? O aniversariante, que é o Jonah. Então, ó, ele colocou aqui que vai ser na quarta-feira, dia 8 de maio. Ele colocou aqui o horário, que vai ser, ó, das 3 até as 5:30 da tarde. Aqui ele colocou o convite. Let's celebrate my birthday. Vamos comemorar o meu aniversário. You are all invited to my party. Então, vocês estão todos convidados para a minha festa. 13 people invited. Então, 13 pessoas foram convidadas, né? O Jonas convidou. E aí, ó, ele colocou aqui o endereço dele, onde vai ser, na casa, né? Aqui, ó, as pessoas que foram convidadas respondendo aqui ao convite dele, né? Hey, Jonah, thanks for inviting me. Oi, Jonah, obrigada por ter me convidado. But I can't go, mas eu não posso ir. My mother's birthday is on the same day. O aniversário da minha mãe, ele é no mesmo dia. And she asked me to stay with her. E ela pediu para eu ficar, para eu passar com ela. I'm so sorry. Me desculpe, né? Sinto muito. Happy birthday.
feliz aniversário. O Chris colocou também, hi my friend, long time no see. Então, oi meu amigo, quanto tempo que eu não te vejo? I won't miss your party. Eu não vou perder, eu não perderei a sua festa. A Regina, né? Let's celebrate. Count on me, dear. Então, vamos comemorar. Pode contar comigo, querido. A Jaqueline, thank you for inviting me. Muito obrigada por me convidar. I will do my best to be there. Eu vou fazer o meu melhor para estar aí. A Gabriela, uhul! I can't wait. Mal posso esperar. Então, aqui estão as pessoas que ele convidou e aqui foi quem montou a festa. Então, o que é isso? Isso é um artigo? Não, isso não é um artigo de jornal, né? É um convite, a história de um blog, ele postou uma história sobre ele num blog que ele faz. Então, isso daí a gente já sabe o que é, né? Na invitation. Aqui na B. What's the goal of the text? Qual que é o objetivo do texto? To inform some news. Então, é para informar alguma notícia. To teach how to make something. Para ensinar alguém a fazer alguma coisa, é um tutorial. Ou é to invite friends to a party. Ou é convidar os amigos para uma festa. Aqui na C, who is the author? Quem que é o autor? Quem que criou aí esse texto? Where is the text available? Então, aonde que esse texto ele está disponível? Aonde que a gente pode encontrar ele? Aqui na 4, find the following information in the text. Então, encontre as seguintes informações no texto. Underline, né? Você vai sublinhar essas informações aqui no texto e vai copiar elas aqui na apostila. Aqui na A, the name of the birthday person. Então, o nome da pessoa que está fazendo aniversário. The address of the event. Então, qual que é o endereço do evento? E a C, the date and time of the event. Então, é a data e o horário que vai estar ocorrendo esse evento. Certinho, pessoal? Por essa semana a gente vai ficando por aqui. É só e a gente se fala na realidade, né? Novamente na semana que vem. Um grande abraço para todos. Bye, bye! See you!